densidade da cultura, tá? De que forma eu faço manejo, os tratos culturais, né, no cultivo de sementes. Então vamos lá. Existem aspectos que são muito parecidos com o cultivo comercial, por exemplo, adubação, tratos culturais e irrigação. Eu utilizo os mesmos preconizados para os cultivos comerciais, para a obtenção de elevadas produtividades. Então, tem os mesmos cuidados. A exigência nutricional dessas plantas é a mesma da outra planta. Tá? Exigência de água é muito parecido, né? Exceto com essa diferença da questão da densidade, mas no demais é muito parecido. Tá? Então, os tratos culturais, capina, aplicação de herbicidas, essas coisas é muito, muito parecido. Tá? Então, isso eu faço igual o que eu faço para o cultivo comercial. Tá? Mas, no entanto, existem aspectos que são muito diferentes, que eu só faço no campo de produção de sementes e não faço nas áreas comerciais, como, por exemplo, o isolamento do campo. Tá? O que é esse isolamento? Né? Muitas vezes pode ocorrer contaminação genética, física e patogênica num determinado lote de sementes. Então, tem uma área de produção de sementes, a semente que eu colhi lá, eu vou formar os lotes de semente, e esses lotes podem sofrer contaminação genética, física e patogênica. Tá? A contaminação genética, né, se deve à presença de sementes de outras cultivares da mesma espécie. A contaminação física se deve a sementes de outras culturas e sementes de outras plantas silvestres. E a patogênica, a presença de sementes contaminadas ou estruturas reprodutivas de agentes patogênicos. Né? Então, uma forma de eu minimizar com que isso ocorra é eu fazer o isolamento do meu campo. Tá? Deixa eu ver aqui. Como é que eu reduzo a possibilidade de contaminação genética no meu campo? Fazendo o isolamento, tá? Então, a contaminação genética decorre da presença de plantas de outros cultivares da mesma espécie ou de espécies similares que podem, tá, polinizar a minha cultura, resultando na produção de sementes atípicas. Olha só o que acontece. Se eu não faço isolamento, pode acontecer do grão de pólen de outra planta, de outra variedade da mesma espécie, vir e contaminar o meu campo de produção. Tá? E aí eu vou ter o cruzamento indesejado. Aí eu vou ter uma semente, tá, que não é a semente, não vai produzir a planta que eu estou querendo, ela vai produzir outra planta. Por quê? Porque ela cruzou com outro indivíduo. Tá? Então, quando esse cruzamento ocorre, eu estou diminuindo a pureza genética do lote de sementes que eu estou produzindo. Para evitar que isso ocorra, eu faço o isolamento, o distanciamento. Eu isolo esse campo de outro campo de produção que produz a mesma espécie vegetal. Tá? Para que eu evite, tá, ao máximo que ocorra cruzamento indesejado entre plantas desse campo com plantas do outro campo de produção. Tá? Esse cruzamento altera a constituição genética do lote de sementes. Tá? E toda vez que isso ocorre, a semente produzida ali não é mais um representante daquela cultivar que eu queria. Né? Eu estou querendo produzir a cultivar Y, mas a planta que está sendo cultivada para produzir a semente para obtenção da cultivar Y cruzou com a cultivar X. E então a semente, aquela semente produzida fruto desse cruzamento, não é mais Y, ela é a mistura de X com Y. Então eu já perdi a pureza genética que eu queria. Tá? Então faço o isolamento, distanciamento. Tá? Vocês vão ver que tem outras formas, eu vou comentar agora, de fazer esse isolamento. Então esse isolamento é uma forma de eu não permitir que ocorra cruzamento indesejado entre indivíduos de genética diferente da mesma espécie. Tá? Em campos de produção diferentes. Então, tem que isolar um campo de produção de outro campo de produção para não ocorrer essa contaminação genética. Tá? A forma mais simples de eu evitar que ocorra essa contaminação é isolar o campo. Tá? Que deve ter um isolamento mínimo para ser suficiente para manter o campo livre dessa polinização indesejada. Tá? E como é que eu faço isso? Esse isolamento pode ser realizado. Deixa eu botar aqui novamente
o apontador. A laser. Pode ser realizado no espaço, no tempo ou por meio de adoções de barreiras físicas à polinização. Tá? Então, como é que eu faço isolamento? Como é que eu deixo ele isolado de outros campos de produção? Tá? Da mesma espécie, porque se for de espécie vegetal, não corre o risco do grão de pólen de uma planta de milho fecundar uma flor de uma planta de feijão. Mas de milho com milho, milho X com milho Y, feijão Y com feijão X, isso ocorre. Tá? Então, esse isolamento é em relação a campos de produção da mesma espécie. Então, se eu tenho na mesma área 2 campos, 3 ou vários campos de produção de espécies, aliás, de variedades diferentes, eu tenho que fazer o isolamento. E esse isolamento pode ser feito de 3 formas. Pode ser no espaço, que é a distância física, né? Distância em metros de um para o outro. Pode ser no tempo, que é o quê? Eu posso plantar um campo de produção hoje e outro campo de produção daqui tantos dias, de maneira que quando esse campo de produção aqui estiver na fase de floração, né, produção de grão de pólen, na fase reprodutiva, o outro campo de produção não vai estar na fase reprodutiva. Então não ocorre o risco de haver cruzamento, porque enquanto um está produzindo pólen, o outro ainda não está recebendo, não está receptivo para aquele grão de pólen. Então não ocorre a fecundação cruzada. Isso é o isolamento no tempo. E o outro é por meio de adoção de barreiras físicas. Por exemplo, entre um campo e outro de polinização, eu posso fazer o plantio de fileiras de outras espécies vegetais, né, árvores, arbustos, plantas mais altas, que inibam a passagem do grão de pólen de um campo para o outro, tá? Que forme uma barreira física para que o grão de pólen não consiga transitar entre um campo e outro. Tá? A distância do isolamento, né, quando eu falei aqui no espaço, né, essa distância física em metros, depende, né, é variável em função da espécie vegetal. Onde as espécies de autofecundação, que se autofecundam e o risco de cruzamento genético é pequeno, tá? A distância de isolamento é pequena, em geral 3 metros, tá? O mínimo permitido. Se tiver menos do que 3 metros de um campo para o outro, o campo é cancelado. Mas em geral 3 metros, porque a autofecundação, o risco do grão de pólen sair de uma e contaminar a outra é pequeno, tá? Agora, se a fecundação daquela espécie vegetal for cruzada, por exemplo, milho, algodão, tá? A distância de isolamento é muito maior. Tá? Existem casos de algodão que as pessoas distanciam um campo de produção de outro a quilômetros de distância. Por quê? Porque um inseto pode sair de um campo de produção carregando o grão de pólen de uma flor de algodão e ir lá no outro campo de produção e contaminar a flor com pólen indesejado. Tá? Então, dependendo do tipo de fecundação, a distância do isolamento aumenta. Plantas, espécies vegetais que têm autofecundação, a distância de isolamento é curta, porque o risco de contaminação genética, de cruzamento indesejado é menor. Espécies que têm fecundação cruzada, a distância de isolamento aumenta. Tá? Do milho é 500, 800, 1000, depende da variedade, do tipo de milho a ser produzido, mas as distâncias são muito maiores. Por quê? Porque o grão de pólen, a fecundação é aberta, a flor está esperando qualquer grão de pólen daquela espécie chegar ali. Se vir do vizinho, bicho, vai fecundar e ter cruzamento indesejado e vai reduzir pureza varietal. Então, a distância entre campos de produção de sementes de espécies com fecundação cruzada ou aberta é muito maior. Entenderam isso? Autofecundação, isolamento menor entre campos de produção. Fecundação aberta ou cruzada, isolamento maior. E a distância varia. É regulamentada pelas regras lá que existe no mapa, a portaria que eu apresentei aqui, estou apresentando aqui para vocês. Tá? Não me lembro o nome agora, mas é regulamentado. Para cada espécie tem uma distância de isolamento. Deu para entender isso? Outra atividade aqui importante chamada de hogging. O que é isso? Hogging. Lembrem desse nome, hogging. Essa é a principal, tá, atividade que difere um campo de produção de sementes para um campo de produção de grãos. Tá? Eu vou voltar rapidinho a falar aqui do isolamento por um outro motivo. Eu falei aqui
que o isolamento em plantas autógamas, né, a distância mínima é de 3 metros. Quer dizer, se tiver um campo 3 metros do outro, a distância está dentro do padrão permitido. Mas se você deixar só 3 metros, você corre o risco de, por exemplo, no momento da colheita, você está colhendo uma área e aí numa manobra, né, você tem os 2 campos de produção um do lado do outro na hora da colheita, produzindo sementes que podem ser colhidas. E aí, na colheita, vamos dizer que o operador da máquina fez uma barbeirada e ele saiu de um campo, estava bem na beirinha do campo ali no limite, e passou com a plataforma colhendo um pedacinho do outro campo de semente. Sabe o que ele fez? Ele acabou de contaminar as sementes que estavam sendo produzidas, porque ele era muito próximo um campo do outro, e ele deu uma navalhada ali, ó, deu uma barbeiragem e, entrou e colheu um pouco do outro. Então, embora a distância mínima seja de 3 metros, dependendo da espécie, essa distância pode ser até maior, mas é interessante que a distância que vocês deixem lá no campo seja maior do que a largura da plataforma que vocês vão usar na colhedora para fazer a colheita das sementes. Então, imagine que a plataforma da máquina que vai ser feita a colheita tem 10 metros de largura, vocês têm que deixar a distância de isolamento entre um campo e outro de pelo menos 10 metros. Para que o cara, quando der uma navalhada, não entre com a máquina de um campo e colha do outro, para não fazer essa mistura, beleza? Então vamos voltar lá no hogging, né? Então essa é a principal atividade que difere o campo de produção de sementes do campo de produção de grãos. E o que é o hogging, né? Hogging significa purificação ou erradicação, que é um processo, tá, que a gente diferencia, é a única etapa que realmente é totalmente diferente do que tem no campo. No campo nunca você vai ver fazendo hogging. Pode até ver, mas não é necessário no campo de produção comercial. Agora, no campo de sementes, é importantíssimo. E o que é esse hogging, né? É a catação manual de plantas indesejadas no campo de produção de sementes. É a catação manual. Tá? Então, existe um grupo de pessoas que entra na área e faz um exame cuidadoso e sistemático do campo. Então, eles vão andando dentro da área, nas linhas, entre as linhas, andando para lá, para cá, em toda a área, observando as plantas que estão ali no campo. Olhando, observando, tá? Fazendo um exame cuidadoso e sistemático para ver o quê? Para ver se não existe plantas diferentes ali dentro da área. Toda vez que ele vê uma planta, tá, que é diferente daquela cultivar que está sendo produzida, ele vai lá e arranca. E que plantas são essas? Podem ser plantas de outras espécies vegetais, por exemplo, algumas plantas de tiririca, algumas plantas daninhas que são indesejáveis, que eu não posso ter ali dentro da área, ele vai lá e arranca com a mão. Ou pode ser plantas da mesma espécie vegetal, só que de uma variedade diferente. Então esse pessoal, ele é muito bem treinado para reconhecer aquela variedade. E ao passo que ele está andando ali dentro, ele avista uma planta diferente daquelas que devem estar no campo, ele vai lá e arranca, para reduzir o risco de contaminação, tá, varietal dentro do campo de produção. Então, essa catação manual é feita dessa forma. Esse grupo de pessoas entra dentro do campo, faz essa verificação cuidadosa e sistemática a fim de remover do campo manualmente todas as plantas indesejadas, para reduzir a contaminação genética e física. Então, eles tiram tanto plantas de outras espécies, que são indesejáveis ali dentro, quanto plantas da mesma espécie, só que de cultivares diferentes, para reduzir a mistura varietal. Tá? Então, assim, eles conseguem manter um elevado padrão de pureza física e pureza genética. Tá? O conhecimento dos descritores da cultivar auxilia na identificação da planta. O que é isso? Descritores da cultivar. São características que descrevem como é aquela cultivar. Porque tem fases de desenvolvimento das plantas que é muito difícil você diferenciar cultivares diferentes. Você vê a diferença entre cultivares, né?
que às vezes as plantas são muito parecidas, mas existem certas características que tem nenhuma, que é intrínseco daquela variedade e não tem na outra. Por exemplo, algumas têm folhas com formato diferente, algumas têm pelos, tem folhas pilosas, caule piloso, cor do caule, uma tem uma cor, a outra tem outra cor, o pecíolo da folha, uma tem uma cor, a outra tem outra cor, tá? A principal característica é a cor da flor, né? Essa é mais fácil de ser identificada, porque existem variações, né, de coloração de flor, tá? Por exemplo, no caso do feijão, da soja, né, de algumas leguminosas, a variação na cor é bem nítida. Mas tem outras espécies que é muito difícil, aí você tem que ver formato da folha, altura da planta, né? Diferença no desenvolvimento, plantas muito menores, plantas muito maiores. Então você tem que saber as características, né, esses descritores daquela cultivar para identificar tudo que não é aquilo que tem que estar ali. Então tem que conhecer esses descritores, tem que conhecer a planta desde a fase de plântulazinha até a fase adulta para conseguir reconhecer tudo que é diferente dela ali dentro e retirar do campo. Em algumas fases do desenvolvimento da cultura, o trabalho de erradicação dessas plantas é facilitado por visualizações das diferenciações físicas. Por exemplo, na época da floração é uma época que é fácil de você ver certas diferenças, né? Você bater o olho, uma planta de soja com uma flor diferente das demais, tem que ser arrancado. Tá? Então tem fases de desenvolvimento da cultura que é mais fácil de eu notar essas diferenças, tá bom? Então é difícil fazer, é difícil, por isso que é um trabalho minucioso, um trabalho manual. As pessoas que fazem esse trabalho têm que ter um cuidado todo especial para realizar, tá? Para que consigam fazer essa identificação e retirar do campo essas plantas diferentes. Essa atividade, por ser manual, exige disponibilidade de mão de obra treinada. Então, eu preciso de pessoas muito cuidadosas e muito bem treinadas. Por quê? Porque muitas vezes a diferenciação entre cultivares daquela espécie é muito difícil. Às vezes é fácil de reconhecer outras plantas de outras espécies lá dentro e tirar, muito fácil, né? Agora, diferenciar cultivares ali, né, da mesma espécie é difícil. Então essas pessoas têm que ser muito bem treinadas, tá? E eu tenho que ter, à medida que eu preciso fazer o rogo, eu tenho que ter a disponibilidade dessa mão de obra. Esse serviço em geral é feito por mulheres, tá? Não por questões de machismo, mas sim por questões da observação da mulher ser muito mais aguçada do que a do homem. A mulher consegue ver com mais detalhes, né? Percebe mais os detalhes das coisas do que o homem. Então, geralmente, mulheres fazem esse tipo de serviço. O rogue tem como alvo principal plantas atípicas, liberadoras de pólen, daninhas e de sementes inseparáveis, né? Então, vamos lá. O que são essas plantas atípicas? São plantas da mesma espécie que destoam, que diferenciam das demais por uma ou mais características, como, por exemplo, tipo de planta, tipo de ramificação, haste, folha pilosa, não pilosa, a cor, forma e tamanho. Então, plantas atípicas são aquelas plantas da mesma espécie, mas que têm formato diferente, né? Características morfológicas diferentes daquela planta que deve ser cultivada. Essas plantas devem ser eliminadas do campo de produção de semente em qualquer época do seu desenvolvimento vegetativo ou reprodutivo, tá? Qualquer época, tá passando gente lá e viu, tem que arrancar, entendeu? Em qualquer época, passou e viu que tem diferença, é tirada do campo. Plantas liberadoras de pólen são plantas indesejáveis, da mesma espécie que possam polinizar, né, aquela flor por meio do cruzamento natural. Então, eu vou procurar, seriam essas plantas atípicas que também liberam pólen. Na fase de polinização, elas liberam pólen, né? São plantas de outra cultivar, mas que podem promover esse cruzamento indesejado. E as plantas daninhas são as plantas que eu considero de difícil controle por meio de práticas mecânicas e químicas. Então, essas plantas daninhas, né, são aquelas plantas que causam problema na lavoura. Eu não consigo fazer o controle delas com facilidade. Então, se eu ver essas plantas ali na lavoura, eu tenho que tirar também. Eu faço o rogo, arranco com a mão. Entendeu? E tem
as plantas de sementes inseparáveis. Lembra? Eu comentei anteriormente sobre o joio e o trigo, né? Então, toda vez que eu vejo uma planta que produz uma semente, né, não vai causar o cruzamento, não vai causar a redução de pureza genética, mas vai causar um problema de redução de pureza física, porque a semente dela é muito difícil de ser separada da semente que eu vou produzir, eu também tenho que fazer a catação, eu também tenho que arrancar do campo. Então, vi uma planta cuja semente, depois de colhida lá, é difícil de ser separada, né? Durante a colheita ou o processo de beneficiamento, ela vai estar lá presente na semente no processo final lá, depois de toda a etapa de beneficiamento, ela vai causar problema, eu não consigo separar ela da minha semente, eu arranco essas plantas do campo, tá ok? Outra atividade também, né, importante do manejo é a inspeção do campo. Tá? O que é essa inspeção? São vistorias periódicas em que pessoas credenciadas pelo mapa vão lá e avaliam se aquele campo de produção está dentro dos padrões estabelecidos para aquela espécie. Então, tem pessoas que fazem essa vistoria. Tá? São ou funcionários do mapa ou outras pessoas credenciadas junto ao mapa que têm esse papel. Vão lá e vamos ver como é que está a situação desse campo de produção de semente. E aí ele vai e faz uma vistoria, anda na área. Tem toda uma técnica para fazer a amostragem, toda uma regra que tem que ser seguida, tá? Dependendo da espécie que ele está sendo cultivada naquele campo, do tamanho da área, existem metodologias a serem seguidas para poder fazer essa vistoria, tá? Desses campos. Tá? E essas pessoas têm que ser credenciadas junto ao Ministério, porque elas dão um laudo lá no final da vistoria. Se tudo estiver certinho, beleza, o campo está ok. Continua ok até a próxima vistoria. Se tiver alguma coisa errada, ele vai anotar lá no relatório de vistoria, e se tiver alguma coisa que não é permitida, ele cancela o campo de produção de sementes. Tá? Ele tem a prerrogativa de poder até cancelar esse campo de produção. Ele vai lá e faz um laudo, e no laudo dele ele diz que não atende à exigência, né, não está dentro dos padrões pré-definidos, e aquele campo deve ser cancelado. Tá, ok? Então, essas vistorias são muito importantes. E por isso que o Hogan tem que ser feito, porque muitas vezes esse fiscal vai andar dentro do campo e vai ver a presença dessas plantas daninhas, incidência de doença e tal. E no que diz respeito à presença de plantas indesejadas, existem níveis aceitáveis. Se tiver um nível acima maior do que o aceitável pela legislação, o fiscal vai lá e cancela o campo. Então o Hogan faz o quê? Está sempre andando ali por dentro da área, esse grupo de pessoas, arrancando todas as plantas indesejáveis do campo de produção. Controle de doença pode ser feito quimicamente, né? Então o produtor de sementes tem que estar sempre fazendo esse controle. Então ele tem que manter o campo em condições que atendam às normas que existem que controlam esse campo de produção. Ele tem que estar sempre dentro das regras. E quem vai ver se está dentro da regra é o fiscal. Tá? O número de inspeções para cada cultura representa o mínimo aceitável para se dizer se aquele campo está apto ou não está apto a produzir sementes. No entretanto, né, podem ser feitas inspeções adicionais. Então quer dizer o quê? Existe um número mínimo de inspeção que o fiscal tem que ir lá e fazer. Esse é o mínimo aceitável. Ele tem que fazer pelo menos aquele número de inspeções. O produtor pode fazer muito mais inspeções, entendeu? O fiscal pode ir lá muito mais vezes, mas ele tem que ir no mínimo aquela quantidade de vezes. Tá? E quais são essas quantidades mínimas exigidas? São três inspeções. A primeira é no período de pré-floração, que vai desde a emergência lá no campo até o início do florescimento. Então, nessa fase, o inspetor tem que ir lá, é obrigatório ele ir no campo e fazer a vistoria. Tá? Então, da emergência até a pré-floração, tem que ter uma vistoria obrigatória. No período de floração, é o período em que as flores estão abertas e ocorre a fecundação, né, a polinização, o inspetor também tem que ir lá no campo nessa fase, é obrigatório, ele tem que estar lá fazendo a vistoria. Tá? O período de pós-floração, tá? Que é o período de desenvolvimento da semente, tem que ter uma vistoria,
tá? Não é obrigatória, tá? O período de pré-colheita também pode ter uma vistoria, onde ele vai analisar, né, que a fase onde a semente está mais dura e alcança a maturidade pode ter a vistoria, mas não é obrigatória. E o período de colheita, né, onde a semente está fisiologicamente pronta para ser colhida, tá? Ela está madura e suficientemente seca para permitir a colheita a fase segura, tá? E aí ela é colhida. Nessa fase de colheita, tá? O fiscal também pode ir lá. Quer dizer, ele pode ir em todas essas fases aqui que eu mencionei, mas obrigatório ir na pré-floração e durante a floração. Tá? Isso varia um pouco em função da espécie vegetal. Tem algumas espécies que exigem mais fiscalizações obrigatórias, tem espécies que exigem menos, mas pré-floração e floração, toda espécie de vegetal que produz sementes, né, que você passa por um processo criterioso de avaliação, que você vai produzir sementes para comércio, tem que ter a fiscalização, tá, por meio desses fiscais credenciados ao Ministério da Agricultura. Cabe ressaltar que no processo de certificação de semente é obrigatória a realização de, no mínimo, 2 inspeções, olha lá, que devem ocorrer nos períodos de pré-floração, né? Aliás, no período de floração e pré-colheita. Minto. Eu acabei de cometer um erro aqui, pessoal. Vamos corrigir. Então, as fases aqui, ó, é no período de floração é obrigatório, floração, não pré-floração, floração e, tá, pré-colheita. Então, são essas as 2 fases obrigatórias, floração e pré-colheita, tá bom? Em qualquer espécie vegetal cultivada, nessas 2 fases, o fiscal com certeza vai estar lá no campo fazendo a vistoria. Ele pode ir em qualquer outra fase, entenderam? Mas nessa é obrigatório que ele vá. Ele pode ir só nessas 2 e não ir em mais nenhuma outra. Ou ele pode ir em todas as fases, várias vezes lá fazer a vistoria. Tá? É livre, tá? Essa questão do número de vistorias.